Muito obrigado, muito boa tarde. Começo naturalmente por dar as boas-vindas a todos os participantes que nos seguem via Zoom e live Facebook da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Dar, obviamente, as boas-vindas aos nossos convidados, a todos e a cada um deles, e penso que já estão nos vossos ecrãs, não é? O Dr. Luís Góes Pinheiro, que é o Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, a Dra. Maria Neto, Autoridade de Saúde da Administração Regional de Saúde do Norte, a Dra. Cristina Campos, Diretora-Geral da Novartis, e a Dra. Sandra Miranda Ferreira, Diretora Executiva da Microsoft Portugal. No fundamental, o que nós vamos tratar aqui hoje é o programa de aceleração tecnológica na saúde. A nossa associação, a APAN, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, com o apoio institucional dos serviços partilhados do Ministério da Saúde e em parceria, naturalmente, com a Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Telemedicina, e com o apoio técnico, parceiros tecnológicos, como não pode deixar de ser, da Novartis Portugal, da Microsoft Portugal, lança hoje o programa de aceleração tecnológica na saúde, fundamentalmente uma aposta na partilha do conhecimento e de boas práticas, como forma de capacitar todos os profissionais de saúde do SNS para a utilização das ferramentas digitais. Como eu referi, o programa formalmente arranca hoje, sendo dirigido a todos os hospitais, agrupamentos de centros de saúde, profissionais de saúde pública e consubstancia-se na realização de dois seminários web, mesas redondas virtuais, hoje particularmente dedicado ao tema potenciar a colaboração em rede e no próximo dia 2 de julho dedicado à proximidade através da telesaúde. E também na criação e disponibilização a partir de julho, em acesso universal na Academia Digital da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, para todos, mas para todos os profissionais de saúde, de dois programas formativos em termos de e-learning e focados na telesaúde e na colaboração em rede. Portanto, no fundamental, estes são os nossos objetivos. Eu começaria por passar a palavra em 5 minutos, que é o tempo que estimamos para a primeira ronda de intervenção de cada um dos nossos ilustres convidados, ao Dr. Luís Góes Pinheiro, como referi, é o Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, SPMS, em termos de iniciais, para nos dar um enquadramento a propósito deste tema e, se o entender, também para partilhar, melhor dizendo, connosco, qual é a estratégia do Governo, qual é a estratégia do Ministério da Saúde, por via dos SPMS, que é o serviço competente, para a transformação digital e o que é que está previsto, nomeadamente, em termos de investimento, em termos de recursos a alocar, nas ferramentas de trabalho colaborativo e, nomeadamente, em termos de telesaúde e em termos de telemonitorização. Meu caro Dr. Luís Góes Pinheiro, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Dr. Delfim Rodrigues. Eu, antes de começar e de responder à sua pergunta, gostaria de cumprimentar o painel, cumprimentar todo o auditório, em especial agradecer à APA, ao Dr. Miguel Lopes, o convite para estar aqui, cumprimentar também a Dra. Maria Neto, da Autoridade de Saúde do Norte, cumprimentar a Dra. Sandra Miranda Ferreira, da Microsoft, cumprimentar a Dra. Cristina Campos, da Novartis, e cumprimentar muito em especial o Sr. Bastonário, Dr. Miguel Guimarães, com quem será um prazer muito especial de debater aqui nesta mesa redonda estes temas do trabalho em rede e do trabalho colaborativo. Quanto à resposta muito concreta à sua pergunta e enquadrando-se isso no tema do debate que aqui temos, o do trabalho em rede, o do trabalho
colaborativo, do trabalho, no fundo, tirando partido de um conjunto de ferramentas que têm vindo que eram ferramentas de nicho e que se têm vindo a vulgarizar na utilização do dia-a-dia de todos nós, no contexto deste fenómeno que a todos nos apanhou de enxurrada, e que é um fenómeno que a todos nos pesa, que nos penaliza, mas também é um momento de, na medida do possível, tentar explorar e dinamizar e potenciar tudo aquilo que tem surgido de novo ao longo destes tempos como necessidade de resposta à pandemia em que vivemos. O trabalho em rede não começou com a Covid, não é? O trabalho em rede, eu diria, e então no âmbito do Ministério da Saúde, eu diria que faz parte da natureza das organizações que fazem parte do SNS e do Sistema Nacional de Saúde como um todo. E no que respeita aos sistemas de informação, isso faz parte da natureza dos mesmos, quer dizer, eu acho que todos os sistemas têm sido trabalhados, e muitos, de alguma forma, em função da sua idade, da altura em que nasceram, ainda não cumprem isso, não cumprem esse desejo na sua plenitude, mas eu diria que a palavra interoperabilidade é a marca dos sistemas de informação e é a marca que norteia os sistemas de informação e a evolução dos sistemas de informação. Portanto, em termos estratégicos, o que eu diria é que a interoperabilidade de sistemas é provavelmente a primeira grande marca. Há até sistemas que, na verdade, não são mais do que agregadores de informação de outros sistemas, como, por exemplo, o caso do Registro de Saúde Eletrónico, e que é uma ferramenta essencial exatamente para facilitar o trabalho em rede dos profissionais de saúde que beneficiam com ferramentas como o Registro de Saúde Eletrónico daquele que é o trabalho que foi feito por outros profissionais de saúde, permitindo assim conhecer melhor os utentes e servir melhor saúde aos utentes. No que respeita ao trabalho dos profissionais, também eles têm, ao longo dos anos, beneficiado de muitas ferramentas que potenciam esse trabalho em rede. Não só do ponto de vista informal, quer dizer, não começou com a Covid a utilização de ferramentas como o WhatsApp, como o Messenger, como outras, como o Facebook, como as redes sociais, não nasceram agora, não é? E, portanto, na verdade, e já eram usadas há muito tempo para aproximar não apenas as pessoas enquanto nos seus tempos de lazer, mas também enquanto profissionais. E no âmbito da saúde elas eram usadas plenamente e têm continuado a ser. Mas para além disso há ferramentas corporativas, ferramentas de trabalho que na verdade têm vindo a potenciar também esse trabalho em rede, como é o caso do e-mail corporativo, da agenda profissional, da possibilidade de serem partilhados documentos, de haver sistemas de storage, de armazenamento de documentos que permitem depois a sua partilha simples, sei lá, ferramentas colaborativas como o SharePoint, por exemplo, que existem e são usadas há algum tempo já no âmbito do Ministério da Saúde. Portanto, desse ponto de vista, eu diria que há um contínuo no investimento na geração de ferramentas que permitem o trabalho em rede e o trabalho colaborativo. Agora, o que se verificou nos últimos tempos foi, de facto, um impulso avassalador na utilização destas ferramentas. O teletrabalho veio mudar a forma de trabalho, veio vulgarizar aquilo que até agora era apenas, seria a forma de trabalho de alguns nichos, e veio até quebrar alguns tabus na forma de prestação, designadamente de alguns cuidados de saúde. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma ferramenta tecnológica que foi criada durante a pandemia, que foi o Trace Covid-19, e que ela própria vive, exatamente, é um suporte ao trabalho colaborativo dos médicos de saúde pública, dos profissionais da área da saúde pública e dos profissionais dos médicos de família que diariamente ou monitorizam os doentes que se encontram no seu domicílio suspeitos ou casos confirmados de Covid, ou então servem para o trabalho da saúde pública, designadamente para registar contactos e monitorizar os contactos dos doentes com Covid. Portanto, é um bom exemplo de uma ferramenta em que todos trabalham em conjunto e em que beneficiam muito do trabalho coletivo. Quanto a investimento, o investimento tem sido grande, porque estas ferramentas
Estou a pensar, por exemplo, nas ferramentas de videoconferência, que nasceram nos últimos tempos, como é o caso da RSA Live, e que permite que haja teleconsultas entre médicos e utentes, que no SNS, algo que não existia, que nasceu no dia 17 de Abril, e que já está disponível em 91 hospitais e 184 unidades de cuidados de saúde primários, ou a utilização generalizada de outras ferramentas de videoconferência, exigem estradas de informação mais largas e mais capacitadas. Desse ponto de vista, está neste momento em implementação a migração para a nova rede da saúde, a nova rede de dados, que tem de facto contribuído para a melhoria sucessiva dos locais que vão sendo migrados. Neste momento estamos a falar de um investimento de 6 milhões de euros em 2 anos e que visa migrar cerca de quase 2.000 locais, muitos essencialmente na área dos cuidados de saúde primários, porque eram os locais que eram de facto servidos de forma menos alargada por este recurso. E, por exemplo, para se ter noção, 600 destes locais significa passarem a ter uma ligação de rede 5 a 20 vezes melhor do que aquela que têm hoje. E estamos a falar de algo que está a ser feito no imediato e que se pretende ver concluído até meio do verão, portanto, eu diria que até ao início de agosto. E, portanto, é bem visível o esforço que tem vindo a ser desenvolvido nesta área. Portanto, como é sabido, aliás, e não nasceu, eu estou há relativamente pouco tempo aqui no âmbito como presidente da empresa Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, mas há uma coerência e uma continuidade nesta linha estratégica de intensificar a utilização destas ferramentas e de promover muito em especial a utilização de ferramentas na área da telesaúde. Por exemplo, falei há pouco da RSA Live, falei também do Trace Covid, que é talvez o melhor exemplo do que tem acontecido nos últimos tempos nesta área, mas podia falar do SNS 24, também ela é uma ferramenta crucial de triagem à distância e de boas experiências que se têm visto na área da telemonitorização e que serão fortemente incentivadas e impulsionadas nos tempos que aí vêm. Eu diria que estas ferramentas serão sempre boas e devem sempre ser promovidas na medida em que facilitem o acesso das pessoas à saúde, que facilitem o trabalho dos profissionais e que elevem a eficiência das organizações da saúde. Muito obrigado, Dr. Luís Góes Pinheiro, pela explanação global, compreensiva, mas também muito precisa com que o fez e particularmente neste período também sinto a obrigação de endereçar os meus parabéns na sua pessoa, à sua liderança, mas ao trabalho que globalmente os serviços partilhados têm vindo a desenvolver no âmbito do nosso Serviço Nacional de Saúde, e sem esse trabalho naturalmente também não teria sido possível atingir os patamares que atingimos neste momento, não só em relação, digamos, à abordagem do Covid-19, como referiu, mas também em relação à forma facilitadora como os SPMS se assumem em relação às instituições de saúde, hospitais, centros de saúde, outras instituições de saúde pública e, como disse, naturalmente de grande auxílio e grande facilitação da atividade dos nossos profissionais. Eu passava desde já a palavra ao Dr. Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos, também para nos dar a sua visão nesta matéria e, se entender, referir que mudanças é que a pandemia vem introduzir nos modelos de trabalho colaborativos interpares, não só interpares, entre os médicos, como é óbvio, mas nas equipas multidisciplinares de saúde, tanto em termos institucionais, a nível nacional, se tiver algum exemplo que entenda de boa prática a nível internacional, também será muito bem-vindo. Dr. Miguel Guimarães, por favor, faça a sua partilha connosco.
Muito obrigado, Dr. Delfim Rodrigues. Aproveito para lhe agradecer o convite para estar aqui hoje presente e gostaria, na sua pessoa, cumprimentar, enfim, todas estas pessoas que vão participar nesta sessão, nesta conversa, cada uma com uma área específica, provavelmente, mas que, no fundo, vai convergir tudo naquilo que são as potencialidades da telesaúde, que é um termo que eu pessoalmente não gosto. Eu gosto do termo que os americanos gostam, os ingleses, que é medicina à distância, porque o conceito é completamente diferente daquilo que é o conceito da telesaúde e eu posso explicar porquê. Ainda assim, eu queria deixar aqui três aspectos que são fundamentais. O primeiro aspecto é que esta pandemia veio mostrar fundamentalmente, enfim, veio-nos mostrar várias coisas, e agora se calhar não vale a pena falar delas, não é? Mas deixou-nos um grande desafio, que é a utilização da tecnologia da forma correta para conseguirmos potenciar a qualidade dentro do Serviço Nacional de Saúde. E quando nós falamos de tecnologia e quando falamos de medicina à distância, nós podemos estar a falar de um conjunto enorme de coisas que servem para as pessoas aprenderem umas com as outras, que servem para as pessoas tirarem dúvidas umas com as outras, que servem para as pessoas terem apoio na decisão clínica, ou seja, poderem melhorar a sua eficácia naquilo que é a sua atividade no dia-a-dia. Aliás, a Ordem anda com esta bandeira há 3 anos, mas ninguém se interessa por ela. Até chegamos a assinar um protocolo com o Ministro Adalberto Campos Fernandes para implementar essas plataformas em Portugal, mas ele ficou pelo caminho. Aliás, os serviços partilhados do Ministério da Saúde também estiveram envolvidos. Mas também as ferramentas, que estou a falar agora de aplicações, que nos permitem, de alguma forma, controlar algumas doenças crónicas, mas também nos permitem fazer uma coisa que eu sei que é muito cara ao meu amigo Delfim Rodrigues, que é dar apoio a pessoas que estão em internamento domiciliário. Aliás, é uma ferramenta absolutamente essencial para que as pessoas sintam mais segurança quando estão em casa e tenham, de facto, aquele apoio em termos de controle do que está a acontecer, sem a pessoa estar a telefonar ou estar a ir lá, daquilo que é a evolução da própria situação clínica. E estas ferramentas todas que eu estou a dizer já existem. Já existem, não existem propriamente em Portugal, não estão a ser utilizadas amplamente no nosso país, e eu duvido que vão ser utilizadas amplamente nos próximos tempos. E poderei explicar também porquê. Ainda assim, gostava de transmitir aqui uma mensagem que é importante. Eu não posso falar por todos os profissionais de saúde, naturalmente, posso falar pelos médicos, dificilmente conseguirei falar pelos outros profissionais de saúde, senão imediatamente serei cilindrado, e bem, porque cada área da saúde tem a sua ordem profissional, mas no que diz respeito aos médicos, eu gostava de deixar aqui uma mensagem clara que telefonar para um doente não é uma consulta. Isto é, o novo conceito de medicina à distância pressupõe meios tecnológicos adequados para, no mínimo, a pessoa que está do lado de lá saber que sou eu que estou a ligar e eu saber que estou a falar com aquele doente e não com um familiar qualquer doente. Porque não pode estar o caso de eu pedir ao secretário clínico do meu hospital, dar ali 10 ou 20 doentes para ligar, e ele vai ligando, olha, daqui fala o seu médico Miguel Guimarães e tal, então como é que se sente? Quer dizer, não há controle nenhum. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer hoje é fundamental. Porquê? Para já, estamos a dar acesso uns aos outros para podermos entrar. Se eu não tiver acesso, eu não consigo entrar na reunião. Quer dizer, um hacker provavelmente consegue entrar na reunião, mas não é disso que eu estou a falar. Depois, vocês estão a ver, conhecem, sabem quem eu sou, e eu estou a dizer a vocês. E este é o princípio da medicina à distância. E é o princípio que está devidamente regulamentado já a nível internacional, em várias áreas. A Ordem dos Médicos, respondendo concretamente àquilo que o Dr. Delfim Rodrigues colocou, porque tem essa prerrogativa que lhe é dada pela Assembleia da República, através do seu Estatuto, que é uma lei da Assembleia, vamos, obviamente, definir aquilo que são as boas práticas da medicina à distância. Aliás, este documento já está a ser feito
está a envolver várias pessoas com grandes conhecimentos nesta área, porque é uma das obrigações que a Ordem dos Médicos tem, é definir regras. Ou seja, quais são as regras para a medicina à distância? O que é que nós podemos fazer, até onde é que podemos ir, que tipo de equipamentos é que devemos ter e não ter, tudo aquilo que se possa imaginar. Eu gostaria muito que isto fosse possível. Porquê? Repare, se nós utilizarmos as várias potencialidades da medicina à distância, nós vamos melhorar a eficácia da nossa atuação, de uma forma geral, nomeadamente através das plataformas de apoio à decisão clínica. E temos plataformas neste momento absolutamente brilhantes. Estou a pensar numa plataforma como o UpToDate, ou BMJ, que dão uma segurança enorme quando a pessoa está a exercer a profissão, retira dúvidas, acelera os processos, etc, etc. Mas estou a pensar também naquilo que nós estamos a fazer hoje, que pode ser feito, por exemplo, através da Teams, que é eu estar numa reunião no meu hospital com o centro de saúde A ou B, que drena para o meu hospital, e durante 2 horas por semana estar a tirar dúvidas sobre casos clínicos. Isto é, os médicos de família têm alguns casos clínicos que não sabem se onde mandar para o hospital. Ok, eu tiro as dúvidas, digo o que é que se há de fazer, digo, vem para o hospital, não precisa de vir ao hospital. Se nós fizermos isto em massa no país, aquilo que eu chamo as vias verdes da relação entre a medicina geral e familiar e a medicina hospitalar, nós conseguimos evitar que milhões de doentes vão aos hospitais, conseguimos, portanto, dar esse conforto aos doentes, mas também conseguimos dar conforto à relação entre os médicos de família e os especialistas dos hospitais. Porquê? Porque os médicos de família sentem-se mais apoiados, falam diretamente com os especialistas, olham para os nossos olhos, não conseguem apertar a mão, não conseguem dar um abraço, mas sempre conseguem falar. E isto é uma das coisas que nós já propusemos no passado. Vamos agora voltar à carga com esta matéria, porque isto é absolutamente essencial se queremos, de facto, integrar a medicina geral e familiar e a medicina hospitalar, que é uma coisa pessoal. E aqui, estas ferramentas da medicina à distância podem também ser extraordinariamente úteis. Muito mais teria para dizer, meu querido amigo, mas já ultrapassei os meus 5 minutos e vou dar a palavra a outra pessoa e participarei, obviamente, na discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, mas nós somos sempre generosos com os representantes das associações profissionais, de maneira que não vamos cobrar a débito esses mais 3 minutos. Obrigado. Muito obrigado, meu caro bastonário. De facto, levantou aí questões absolutamente pertinentes e eu quase que me apetecia devolver a palavra outra vez ao seu presidente dos SPMS para comentar e de facto, esta questão fica para uma segunda ronda, não é? Quais são os timelines que há aqui para recurso ao digital, para o envolvimento dos profissionais e de facto, perfeitamente de acordo, uma teleconsulta não é, de facto, uma consulta médica. Não? Falta, nomeadamente, as componentes que o Sr. Bastonário referiu, até em termos de segurança, de proteção de dados e de confiança entre o médico e o doente, mas depois falta outra questão também muito pertinente, que é a questão da telemonitorização. Não é? O meu médico, eu dou um exemplo, não gosto de dar exemplos pessoais, o meu médico de família ligou-me aqui há meia dúzia de dias e disse, bom, precisa de renovar a medicação, mas eu conheço e até conheço a voz, de maneira que eu identifiquei-o pela voz, não é? E em determinada altura perguntou-me, olha, como é que está a sua pressão arterial? Bom, e eu fui buscar o esfigmomanómetro e medi a pressão arterial, não é? E transmiti-lhe os valores e ele confiou em mim, mas porque me conhece. Agora, os médicos não conhecem todos os doentes e vice-versa. Portanto, há aqui uma questão que eu deixo para uma ronda seguinte, em relação ao Dr. Luís Góes Pinheiro, é como é que em relação ao RSI, nós acrescentamos uma ferramenta fundamental que é a telemonitorização, e nomeadamente em termos de hub, que possa ser controlado em termos operacionais pelo médico no seu consultório. Bom, mas entretanto também para diversificarmos aqui um pouco as questões, a saúde pública, como todos nós sabemos, assumiu, e bem, um relevo fundamental nesta época de pandemia que vivemos, assumiu de facto mesmo um papel central
e nós temos aqui uma das especialistas mais proeminentes de saúde pública no nosso país, que é a doutora Maria Neto, de forma que é absolutamente pertinente que a Autoridade de Saúde da Região Norte, da Administração Regional de Saúde do Norte, é absolutamente oportuno, ousado, ouvir também a posição da doutora Maria Neto sobre esta matéria e, em particular, na sua região, a região que responde, como é que se organizou a resposta de saúde pública e que papel tiveram neste trabalho de equipa, de comunicação, de partilha de informação, de conhecimento, nomeadamente em termos das novas ferramentas tecnológicas. E aqui uma questão fundamental é que, como nós sabemos, a maior parte, cerca de 92%, ao dia de hoje eram 77%, salvo erro, porque o número de doentes, o universo, também tem vindo a diminuir, não é? Mas em termos médios, 92% dos nossos doentes, claro, naquela fase inicial e com aquele tipo de sintomas que a Organização Mundial de Saúde designa de mild symptoms, não é? Mas que estão perfeitamente identificados em termos objetivos, em termos médicos, o que são mild symptoms, e que os hospitais do SNS, digamos, conseguiram manter capacidade de resposta, porque esses casos, a maioria, 92%, foram controlados em casa pelos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, da saúde pública e pelos clínicos gerais, desculpem, pelos médicos de medicina geral e familiar, agora cai na medicina geral em cima, esta é para o seu bastonário, e naturalmente com o apoio das especialidades hospitalares, particularmente da medicina interna, como é óbvio, mas também da pneumologia e da infecciologia. Doutora Maria Neto, o que é que nos tem a dizer sobre isto? Muito boa tarde a todos, muito obrigada, Dr. Delfim Rodrigues, pelas amáveis palavras. Eu gostaria de cumprimentar os meus colegas desta mesa virtual, bem como todos os participantes neste evento. E permitam-me que, antes de mais, agradeço à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares o convite para participar neste webinar. Para nós é uma honra e um privilégio poder partilhar a experiência do Departamento de Saúde Pública da ARS Norte no caso de gestão da epidemia Covid-19 de respeito. De facto, esta epidemia impôs desde o início uma série de desafios, por se tratar de uma doença emergente, com grande impacto na saúde da nossa população, mas também pela necessidade ao nível do sistema de saúde ser necessário organizar os serviços para responder às solicitações da população. Naturalmente que não foi diferente para os serviços de saúde pública da região Norte, considerando as suas competências e funções. Assim, tanto para o Serviço de Saúde Pública de âmbito regional, que é o Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, como para os Serviços de Saúde Pública de âmbito local, que são as unidades de saúde pública dos agrupamentos de centros de saúde e unidades locais de saúde, foi-lhes acometida a responsabilidade da gestão técnica da epidemia Covid-19. Assim, e foi necessário garantir um fluxo de informação que fosse eficiente ao nível da rede das autoridades de saúde. E gostaria de referir, penso que é subejamente conhecido, que a rede de autoridades de saúde é constituída ao nível nacional pela Sra. Diretora-Geral da Saúde, ao nível das regiões pelas Delegada de Saúde Regional e Delegado de Saúde Regional Adjunto, e ao nível local pelas autoridades de saúde, que são os delegados de saúde coordenadores e os delegados de saúde. Para assegurar este fluxo de informação eficiente, foi necessário garantir informação atualizada referente à evolução da epidemia na região Norte, o que permitiu e permite apoiar a tomada de decisão e consequente implementação de medidas de saúde pública de âmbito regional e local, bem como a tomada de decisão dos órgãos de gestão relativamente aos cuidados de saúde no que se refere ao ajuste da oferta à procura. Também permitiu manter um dos pilares fundamentais da política de informação em saúde do Departamento de Saúde Pública, nomeadamente a transparência e acessibilidade à informação relevante para a decisão, estreitando a proximidade com as equipas de saúde pública e prestar todo o apoio técnico e operativo às unidades de saúde pública. Portanto, este fluxo de informação eficiente permitiu o que acabei de referir.
Para concretizar este fluxo de informação, utilizamos ferramentas informáticas disponíveis na ARS Norte, nomeadamente o Microsoft Office 365 e os seus aplicativos. Tivemos que desenvolver 3 ferramentas para recolha de informação, imprescindível ao processo de vigilância epidemiológica, competência essencial da saúde pública, ferramentas essas que estão partilhadas através da nuvem entre o nível regional e local. Uma dessas ferramentas foi uma base de dados que contém os casos confirmados da Covid-19, que permitiu e permite a priorização da atividade de investigação epidemiológica e a implementação de medidas de saúde pública adequadas e proporcionais à avaliação do risco. Esta ferramenta é importante e continua a ser muito importante, tendo sido fundamental na altura em que o número de notificações efetuadas na plataforma informática de suporte ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o SINAV, ultrapassou em larga escala a capacidade de resposta das unidades de saúde pública, considerando os recursos humanos existentes em algumas unidades de saúde pública. Foi também criada outra base de dados para registro dos contactos dos casos confirmados da Covid-19, onde, para além da sua identificação, permite registar a avaliação de risco, as medidas de saúde pública implementadas, efetuar o seguimento longitudinal dos mesmos durante a vigilância ativa, bem como o registro do seu outcome, ou seja, infectado ou fim de vigilância. E por último foi criada ainda outra base para agregar e divulgar todos os resultados laboratoriais realizados pelos laboratórios da região norte, tanto os públicos como os privados, facilitando a sua consulta pelas unidades de saúde pública. Além disso, foram também desenvolvidos diversos dashboards com recurso ao Microsoft Power BI, aplicativo informático para desenvolvimento de ferramentas interativas para divulgação de dados com destaque para a analítica de visuais. Estes dashboards, com diferenciação dos indicadores apresentados de acordo com os destinatários, estão partilhados com todos os elementos da equipa do Gabinete de Crise de Saúde Pública, que alimenta a base de dados de suporte a estes dashboards, permitindo acompanhar a evolução da pandemia na região norte e capacitando no apoio à decisão da Autoridade de Saúde Regional. É partilhado também com o Conselho Diretivo da ARS Norte, com as autoridades de saúde locais e a respectiva equipa de saúde pública e com os presidentes das comunidades intermunicipais da região norte e presidente da área metropolitana do Porto, com possibilidade de divulgação aos 85 municípios da região norte. Por forma a mantermos a proximidade com as equipas locais e com o objetivo de partilhar informação importante, ou seja, a nível de eventos e acontecimentos de interesse na evolução epidemiológica da Covid-19 ou intervenção em saúde pública, bem como a partilha de constrangimentos identificados neste âmbito, foram dinamizadas reuniões através do Microsoft Teams com os 24 delegados de saúde coordenadores da região norte, inicialmente com uma frequência de 3 vezes por semana, tendo essa frequência sido reduzida para 2 reuniões por semana em função da situação epidemiológica atual. Este aplicativo informático está também a ser utilizado para as reuniões com o Ministério da Saúde, com a Direção-Geral da Saúde, com os delegados regionais de saúde e a Autoridade de Saúde Regional e também é utilizado no briefing diário com alguns dos profissionais que integram a equipa designada de gestão Corona, constituída pela ARS Norte no âmbito da Covid-19, onde se comunica a evolução da situação epidemiológica e se discute a intervenção da ARS Norte neste âmbito. O Microsoft Teams tem sido utilizado em várias reuniões promovidas pelo Conselho Diretivo da ARS Norte com várias instituições designadamente, nas reuniões semanais com os 8 presidentes das comunidades intermunicipais da região Norte e presidente da área metropolitana do Porto, nas reuniões que efetuamos com os presidentes da Câmara Municipal de Braga, Gaia e Porto, relacionado com as medidas a adotar no âmbito das festividades que se aproximavam de São João e São Pedro, nas reuniões efetuadas com os diretores dos 7 Centros Distritais de Segurança Social, cuja área de abrangência coincide com a da ARS Norte, nas reuniões que realizamos com os responsáveis das grandes superfícies comerciais, responsáveis de empresas Metro, STCP, nas reuniões com o responsável pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras da região Norte, bem como com o Presidente do Turismo e Norte de Portugal, com a Associação Portuguesa da Empresa de Congressos de Animação Turística e Eventos, com a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares, com a Associação Empresarial Portuguesa e com representantes da Associação de Estudantes.
Está programado um webinar no próximo sábado, dia 27, designado às coletividades em tempo de pandemia, destinado a todas as coletividades da região norte. E está programado um outro com as instituições vitivinícolas, considerando a população migrante que trabalha neste setor. Assim, considerando todos os condicionalismos impostos pela pandemia, o Departamento e as unidades de saúde pública da região norte, bem como os restantes serviços da ARS Norte, continuam a adaptar-se a esta nova realidade com uma resposta que consideramos ser francamente positiva. Para terminar, não podia deixar de referir que a colaboração em rede, pilar fundamental da intervenção em saúde pública, constitui de forma exemplar na região norte, contribuiu de forma que consideramos bem-sucedida na região norte para os resultados verificados no controle desta epidemia nesta região de saúde. Um reforço de que o trabalho em equipa, baseado numa rede colaborativa estruturada, é a chave para o sucesso. Muito obrigada. Estou sem som, não. Peço desculpa, estava sem som e tinha aqui uma dificuldade de ativar o som. Muito obrigado, Dr. Maria Neto, também por essa apresentação global, compreensiva, e ficamos naturalmente com uma excelente visão do que foi o vosso trabalho, do que tem sido, e naturalmente continuará a ser durante este período, mas naturalmente também em relação a outras áreas de intervenção da saúde pública. Eu passava agora a palavra à doutora Cristina Campos, diretora-geral da Novartis, também para nos dar uma visão sobre esta matéria, a visão naturalmente da Novartis sobre o potencial das plataformas digitais de comunicação em rede e do que acha ser os benefícios destas ferramentas também ao nível do vosso modelo de negócio, que é uma multinacional farmacêutica, e de alguma forma, estou-lhe a pedir tudo em 4 minutos e meio, a ver se agora vou tirar 30 segundos a cada participante. Naturalmente também como é que a Novartis adaptou em termos nacionais e internacionais a estes novos modelos de trabalho nesta fase. Muito bem. Doutor Delfim, vou tentar ser sintética, não é o meu forte, mas pode-me cortar a palavra assim que achar que já me estendi um pouco mais. Antes de mais, muito obrigada por este convite para a Novartis estar aqui a apoiar esta iniciativa que tem tudo a ver com aquilo que é a estratégia da Novartis enquanto líder farmacêutica mundial, não só na área da inovação farmacêutica, mas também nos genéricos e nos biosimilares, portanto, e é exatamente por aí que eu começo. A nossa estratégia na Novartis é tentar reimaginar a medicina. Não o fazemos sozinhos, fazemos com os profissionais de saúde, fazemos com os investigadores, fazemos com as várias instituições, e o tema que foi escolhido da colaboração em rede faz muito sentido para nós, e os tempos que vivemos foram uma prova de que efetivamente essa é a nossa forma de trabalhar, e se não era até agora, agora é por mais evidente e reforçada com a tecnologia. Nós estamos confinados em casa, em teletrabalho, neste momento há 3 meses e meio, já retomámos a atividade no escritório de forma muito gradual, com alguma resistência, confesso, para voltarmos ao escritório, porque o que constatamos na prática é que conseguimos de forma muito ágil e eficaz continuar a inovar e continuar a trazer para o mercado soluções inovadoras, nomeadamente não só soluções ao nível da tecnologia farmacêutica, e estamos neste momento, por exemplo, a lançar um novo medicamento totalmente de forma digital, que era algo nunca pensado aqui há uns tempos. Nós reduzimos o nosso contacto presencial, que era 97% do nosso contacto com profissionais de saúde era feito presencialmente. Hoje apenas 17% dos nossos contactos com profissionais de saúde são feitos de forma presencial. Também o tipo de conteúdos que utilizamos nestes contactos, hoje em dia menos de 50% são contactos comerciais ou promocionais, são conteúdos, menos comerciais ou promocionais. Vamos muito mais de encontro àquilo que são as necessidades de quem nos ouve, nomeadamente dos doentes, e durante a fase da pandemia desenvolvemos um conjunto de webinars e no fundo de formação dirigida às várias associações de doentes para
tranquilizar estes doentes naquilo que era como gerir a sua doença, apesar de não serem doentes Covid e que estavam a ser afetados porque tinham menos acesso ao sistema de saúde ou tinham mais receio de se deslocar ao sistema de saúde, como lidar com as suas doenças, como evitar que a sua doença evoluísse de forma negativa, que alternativas é que poderiam ter e, portanto, reformatámos todos os nossos conteúdos, não só para doentes, mas também para profissionais de saúde, nesta fase da Covid. Ao nível da colaboração em rede, apraz-me dizer que tivemos na gênese de muitas das iniciativas que hoje estão em curso, e algumas delas de iniciativas da Ordem dos Médicos, da APA, da Apifarma, da ANF, iniciativas que vão de encontro às necessidades identificadas no terreno, sejam elas de entrega de medicamentos diretamente em casa das pessoas, sejam elas na área dos donativos para aquisição de material necessário para a linha da frente, e a Novartis fez um donativo de 350 mil euros em Portugal só para a aquisição de material. Este é apenas um exemplo. Nós doámos também equipamento tecnológico para os hospitais para que os doentes pudessem estar em contacto com as famílias, apesar de não os poderem receber, e portanto tivemos muito na linha da frente a tentar também resolver aquilo que era a situação de crise e portanto no fundo toda esta situação veio intensificar aquilo que é a nossa jornada, que já é de reimaginar a medicina muito apoiada na tecnologia e nos dados, e por isso ainda há pouco tempo fizemos uma parceria com a Microsoft a nível global, exatamente para trazer mais tecnologia para toda a nossa cadeia de valor, desde o ensaio clínico até a área comercial, e gostava de deixar aqui também uma palavra muito forte para os ensaios clínicos, que como sabem é um dos motores de inovação em Portugal. A Novartis tem vindo a intensificar o seu investimento em Portugal na área dos ensaios clínicos, muitas vezes não é fácil porque os procedimentos são complicados, mas felizmente, e porque temos uma equipa de facto muito ágil, muito dinâmica, muito profissional, temos conseguido fazê-lo, e na altura da Covid, quando todos diziam agora vai parar tudo, os ensaios clínicos não vão ser possíveis, a Novartis conseguiu, por causa da tecnologia, por causa da medicina à distância, como dizia o bastonário, a medicina à distância, as soluções tecnológicas, nós conseguimos continuar a recrutar doentes e a telemonitorizar os doentes mesmo à distância, portanto não tivemos quebras nos nossos ensaios clínicos. Portanto, acreditamos que aqui, obviamente a nossa jornada tecnológica já vinha de trás, não nasceu agora, mas efetivamente o que nós olhámos quando vimos esta crise aparecer, quisemos aproveitá-la como uma oportunidade, não tivemos ninguém em layoff, tivemos 400 pessoas na companhia a trabalhar de casa, desde a força de vendas até a área científica, a área mais científica, a trabalhar de casa, a repensar como é que nós podemos reinventar a nossa forma de trabalhar, encontrar novas soluções. Gostava também de aproveitar, fazer só uma ponto final com algo que o Dr. Miguel Guimarães também referiu há pouco, que tem a ver com encontrar formas mais tecnológicas de acelerar aqui a jornada do doente, o percurso do doente, para termos um percurso mais ágil na referenciação de doentes dos cuidados primários para os cuidados hospitalares, mas mesmo ao nível intra-hospitalar. Nós estamos muito apostados a tentar encontrar soluções tecnológicas que permitam aos sistemas de saúde serem mais ágeis e ajudarem os doentes a mais rapidamente chegarem ao profissional certo, ao tratamento certo e, acima de tudo, aquilo que nós queremos enquanto indústria farmacêutica, aos melhores resultados em saúde, para que os doentes possam viver mais e melhores anos. No fundo é para isso que estamos cá. Trabalhar em rede faz todo o sentido, temos imensos exemplos, como já dei ao longo destes 3 ou 4 minutos que me destinaram, e se tivermos mais tempo poderei dar talvez mais algum contributo mais à frente. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado. Eu antes de passar a palavra à nossa próxima convidada, e também temos aqui algumas perguntas que se prendem fundamentalmente com o plano estratégico dos SPMS e de tornar, são perguntas de médicos hospitalares e de médicos de cuidados primários de saúde, dentro do timeline e do plano estratégico dos serviços partilhados, o que é que está previsto no sentido, e utilizando as palavras que são colocadas, de tornar estas plataformas mais amigáveis, no sentido de facilitar a comunicação não só entre os profissionais e os doentes, mas também, e aliás, como bem salientou o seu bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, o próprio trabalho
colaborativo e cooperativo entre médicos, e particularmente entre os médicos dos cuidados primários de saúde e os médicos hospitalares, não é? Eu lembro que no passado, porventura, alguns hospitais ainda o farão, os hospitais agendavam em conjunto com os centros de saúde consultas dos médicos hospitalares nos centros de saúde, precisamente para tirar dúvidas, avaliar processos clínicos, se os doentes deveriam ser reencaminhados para consultas hospitalares, para cirurgias, bom, fosse qual fosse o ato médico hospitalar. Não é? Isto hoje, de facto, pode ser feito por referência, por intermédio de plataformas digitais, utilizando as palavras dos profissionais, desde que sejam mais amigáveis para os profissionais. Daquilo que eu posso depreender, traduz-se na resolução de duas variáveis: reduzirem o número de cliques, não é? Como qualquer um de nós gosta, e ter uma maior velocidade de transmissão de dados. Mas, por outro lado, já agora também suscito a sua intervenção, meu caro Dr. Luís Góis, não só em relação a estas questões que os nossos médicos nos colocaram, mas também em relação à interpelação que foi feita pelo seu bastonário, o Dr. Miguel Guimarães. Como é que nós, e agora vem aqui a questão da segurança, não é? Como é que eu tenho a certeza, como médico, que o doente do outro lado é o meu doente e que eu sou o médico daquele doente? E como eu suscitei também na primeira interpelação que lhe fiz, meu caro doutor Luís Góis, o que é que está previsto, nomeadamente em termos de telemonitorização, de podermos, aquilo que é telemonitorização básica, medição da glicémia, do oxigênio no sangue, da pressão arterial. Peço desculpa ao Dr. Miguel Guimarães por alguma imprecisão de algum termo técnico, mas basicamente são essas questões que também se suscitam aos nossos médicos e ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Muito bem, muito obrigado pelas questões. Antes de mais, agradecer até ao nosso auditório as questões que me dirigiram, dizendo que, na verdade, as questões que estão aqui eu já lhes respondi, não é? Dizendo que, neste momento, é verdade, há vários pontos da rede que têm constrangimentos evidentes e que veem esses constrangimentos agravados com a utilização regular de ferramentas que consomem muitos recursos, como é o caso das ferramentas de videoconferência. No entanto, a boa notícia é que está em curso, neste momento, um processo de migração desses locais para garantir que, no mínimo, todos os locais têm pelo menos 40 megabits por segundo. E que, como eu tive a oportunidade de dizer há pouco, permitirá a migração de cerca de 2.000 locais, e em 600 deles estaremos a falar de uma melhoria que oscilará entre as 5 e as 20 vezes face àquela que é a situação atual. Portanto, eu diria que são boas notícias, notícias essas que são notícias para agora. Está neste momento a decorrer essa migração e a nossa expectativa, tal como tive a oportunidade de dizer há pouco, é tê-la concluída no meio deste verão. Portanto, não é algo que está apenas em projeto, não, está a ser feito. E como disse há pouco também, estamos a falar de um projeto que rondou os 6 milhões de euros há 2 anos. Portanto, é um projeto em que houve um forte compromisso do Ministério da Saúde no sentido de garantir que essas estradas de informação são mais fluidas e mais capazes de servir melhor àqueles que usam sistemas de informação. E tanto quanto sei, está previsto neste orçamento suplementar que foi aprovado na Assembleia da República, é isso, não é? Neste orçamento suplementar, a ideia é um bocadinho diferente, não é tanto esta parte das redes de comunicação, é mais olhar um bocadinho para dentro, designadamente dos nossos ACES, da infraestrutura que está nos cuidados de saúde primários, e ver de que forma é que podemos contribuir para a sua melhoria, porque muitas vezes nós temos uma estrada muito boa que termina à porta e depois da porta para dentro o caminho continua a não ser o mais fluido e, portanto, começam a ir novamente ou recomeçam a ir os constrangimentos. Portanto, o que está pensado é, de facto, investir nessa área em seguida. Quanto às perguntas que me foram feitas no que respeita à teleconsulta
e às garantias de identidade das pessoas envolvidas na teleconsulta. Essa é, aliás, a razão pela qual a nossa ferramenta de teleconsulta é a RSA Live. Essa ferramenta que foi lançada, como eu disse há pouco, a 17 de abril deste ano, foi lançada, aliás, em Ovar, no final da cerca sanitária de que a cidade de Ovar, que viveram, que o município de Ovar viveu e que, portanto, foi simbólico esse lançamento naquele local, no sentido de mostrar que uma ferramenta como esta poderia ajudar em encurtar distâncias e mesmo em situações de desejável acesso aos dados de saúde que podem ser, eu não diria idênticos, mas o mais normais possíveis. E neste caso, a ferramenta RSA Live não prescinde da autenticação do utente com chave móvel digital e não prescinde da autenticação do médico com chave móvel digital. E, portanto, eu diria que há uma forte garantia de que ambos são quem são e que, portanto, desse ponto de vista, claro que essa garantia depois é elevada até com o contacto visual entre ambos, ainda que mediado por máquinas, mas ela, ou no acesso, essa garantia é acrescida. Não significa que não seja possível ter ferramentas que ofereçam esta garantia com meios de autenticação eventualmente menos exigentes. Mas ainda assim, neste momento, a ferramenta de teleconsulta que está disponível é a RSA Live e não prescinde da chave móvel digital. Quanto à telemonitorização, a telemonitorização pode ser feita de muitas maneiras, não é? E, portanto, eu acho que temos que ter aqui uma visão muito abrangente relativamente às diversas possibilidades que se colocam. Agora, é muito importante também ter em conta dois aspectos. Por um lado, que é preferível ter mais gente do que ter apenas instrumentos tão sofisticados nesta telemonitorização que a reduzimos a 2 ou 3 utentes. E, portanto, tendo em conta o custo dos mesmos. E, portanto, tem que haver aqui um balanceamento entre aquele que é o mundo perfeito, ou seja, o mundo da quase reprodução de uma unidade, de uma enfermaria hospitalar na casa do doente, por exemplo, com toda a panóplia de recursos que, por exemplo, uma unidade de cuidados intensivos tem no domicílio, e aquela que é o que é possível, designadamente usando instrumentos de custo muito mais reduzido e que possam tirar partido de instrumentos que já hoje a maioria de nós tem consigo, como é o caso, por exemplo, de um smartphone. E, portanto, desse ponto de vista, é muito importante ter sempre presente a racionalidade dessa abordagem. Essa é uma abordagem que se traduz, em primeiro lugar, na melhoria da qualidade de saúde que é servida, porque o utente passa a estar monitorizado de forma mais frequente. É também uma modalidade que facilita o trabalho dos profissionais, porque lhes dá muito mais informação e, portanto, desse ponto de vista é muito boa, mas também é uma modalidade que, bem usada, pode tornar o sistema mais eficiente. E esta também é um aspecto que não deve ser desconsiderado. E, portanto, no fundo, o binómio aqui é entre equipamentos. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto do que estou a dizer. Um equipamento que dialoga diretamente com o telemóvel pode custar 10 vezes mais do que um equipamento que não dialoga diretamente. E, portanto, às vezes, são soluções mais criativas que podem permitir, em vez de servir uma pessoa, servir 10. Ainda que com processos diferentes daqueles que estariam pensados. Claro, bem entendido. Bem entendido. Por outro lado, há outros instrumentos que por si não há outra maneira. Quer dizer, por exemplo, a monitorização do funcionamento de um desfibrilhador tem que ser automatizada. Não irá haver aqui intermediação. Tem mesmo que ser feita por sistemas de informação. Haverá outras que pode ser feita, como disse há pouco, com o contributo do próprio utente. Por exemplo, a telemonitorização da temperatura. Em alguns casos, poderá ser feita pelo próprio utente, por que não? A telemonitorização até da pressão arterial, tendo o utente equipado. Não sei, tem que se ver caso a caso, tem que se ver condição a condição, tem que envolver, este é aquele tipo de coisas que não envolve apenas a tecnologia, tem que envolver uma multiplicidade
e uma multidisciplinaridade de atores para garantir que a melhor entrega de cuidados é acompanhada pela tecnologia mais adequada e não sempre, evidentemente, dentro daquela que é a capacidade financeira Obviamente. de recorrer a estas solicitações. Muito obrigado, Dr. Luís Góes, pelos excelentes esclarecimentos que nos deu. Eu peço desculpa à doutora Sandra, ainda antes de passar a palavra, nós já estamos na reta final, mas vai ter o seu tempo. Mas para dar aqui uma sequência lógica, eu perguntaria ao Dr. Miguel Guimarães, e uma vez que suscitou também estas questões, em conjunto com pessoas que nos estão a ver, como é que se sente confortável com esta apreciação que o Dr. Luís Góes acabou de fazer. Não estou a ver o... Bom, relativamente àquilo que o Dr. Luís Góes acabou de dizer, a questão é esta. Repare, o Dr. Luís Góes disse que existiu em Ovar uma forma, de facto, que permitia identificar as pessoas para se fazer os telefonemas, mas foi só em Ovar, no hospital onde eu trabalho, no Hospital São João, no Hospital Santa Maria, no Hospital Universitário de Coimbra não existe. O que as pessoas tiveram a fazer foi telefonemas. Com o seu telefone pessoal, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, quer dizer, porque é assim, vamos lá ver. Todos nós queremos potenciar a telemedicina, ou a telesaúde, ou a medicina à assistência, o que queiramos chamar. E as possibilidades que nós temos são imensas. Nós podemos ser muito mais eficazes, podemos conseguir estar mais perto dos doentes, podemos conseguir manter as nossas consultas normais, porque são importantes, são fundamentais, quer dizer, temos que manter a humanização dos cuidados de saúde, como é evidente, mas conseguimos fazer coisas alternadas e com qualidade. Agora, qual é o problema? O problema é, nós neste momento temos algumas dificuldades nos hospitais e nos centros de saúde, sobretudo nos centros de saúde. Porquê? Porque as redes e larguras de banda são curtas. E eu gostei de ouvir o Sr. Presidente da SPMS dizer que agora se vai apostar forte nestas redes para elas poderem ser mais rápidas. Isso é fundamental, porque nestas unidades de saúde, quando começa muita gente a trabalhar ao mesmo tempo, as coisas começam a falhar e depois não é possível fazê-las, não é? Depois é assim, nós estamos perto de ter como é que se chama? A rede 5G, não é? Provavelmente ela estará disponível, se calhar ainda este ano. Talvez, não sei, vamos ver. Mas nós não estamos preparados para isto. Isto é, o hardware que nós temos neste momento na saúde já está ultrapassado. Já não consegue praticamente garantir um funcionamento correto do software. Eu estou a dizer isto porque, para nós fazermos medicina à distância, estas matérias têm que funcionar. Porque se não funcionam, é uma chatice. Se eu tiver o doente presencialmente, eu consigo desenrascar de outra forma. Se eu não tiver presencialmente, eu não consigo desenrascar. Tá? Era a mesma coisa que nós estamos aqui neste webinar, começar aqui a rede a ir abaixo. Aliás, eu por causa disso já tenho aqui um aparelhozinho, porque a minha internet em casa não é nada de especial, para garantir, porque senão nós não nos conseguimos ouvir uns aos outros e é complicado. Portanto, é isto que não pode acontecer na saúde. O que significa que o Estado não é a SPMS, porque a SPMS tem um orçamento muito curto, daquilo que eu me apercebi, mas enfim, mas o Sr. Presidente da SPMS é que poderá dizer. Mas é evidente que o Ministério da Saúde e o Governo vão ter que apostar mais nos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Vão ter que dar condições aos serviços partilhados do Ministério da Saúde para tentarem criar as condições adequadas nas unidades de saúde, sejam centros de saúde, sejam hospitais, para nós podermos de facto aproveitarmos esta onda da medicina à distância. Porque esta onda não fica só por aqui. Eu há bocado falei das aplicações, enfim, a Cristina Campos também falou de outras áreas muito importantes. Há aqui várias coisas que nós podemos fazer com mais valias grandes na qualidade daquilo que é o nosso trabalho, em termos clínicos, dos profissionais de saúde de uma forma geral, com melhor trabalho em equipa, seja entre médicos,
seja de médicos com enfermeiros, de médicos com outros profissionais, nutricionistas, o que for, não é? Portanto, eu acho que nós podemos ter aqui isto pode ser uma mais-valia para o sistema, obviamente, sem perder a noção de que o capital humano é muito importante, como disse há bocado o Sr. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e nós devemos ter aquele capital humano que é adequado nas unidades de saúde, mas acho que nós podemos e temos margem de melhoria em termos daquilo que é a nossa eficácia, que no fundo serve o propósito que a doutora Cristina Campos há bocado disse, que é servir os doentes, e nós estamos aqui para servir os doentes, todos nós, estamos aqui para ajudar os doentes, através dos nossos profissionais de saúde, através dos investimentos que vão sendo feitos em várias áreas, e este é o nosso objetivo fundamental. Portanto, nós estamos aqui para ajudar, e vamos apresentar alguns documentos que eu acho que são importantes nesta área. Agora, é importante que o Estado veja isto desta forma, o Governo. Se o Governo vir isto desta forma, nós vamos começar a fazer coisas de forma incorreta, como, por exemplo, a utilização de telemóveis pessoais para fazer as coisas, que tem várias contradições, que hoje não vamos abordar aqui seguramente, mas tem várias. Obviamente. E nós podemos falar depois amplamente sobre Muito isso. bem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Bom, então eu passava a palavra à doutora, já nesta reta final, já estamos 7 minutos depois do tempo, passava a palavra à doutora Sandra Miranda Ferreira, diretora executiva da Microsoft Portugal, no fundamental também para nos dar qual é a visão da Microsoft sobre o potencial das plataformas digitais de comunicação em rede em torno de todo este trabalho colaborativo que temos estado a conversar. Doutora Sandra, por favor. Obrigada, Dr. Delfim. Bem, isto é como falar antes do almoço, neste caso é falar praticamente antes do jantar, portanto vou tentar ser rápido. Obrigado à APA pelo convite à Microsoft para estar presente hoje e os meus cumprimentos a todos os presentes, é um prazer estar aqui hoje. Eu vou tentar complementar na perspectiva da Microsoft enquanto empresa fornecedora de soluções para justamente essa colaboração remota. Nós temos estado a viver uma era sem precedentes de inovação tecnológica e nos últimos 3 meses estamos a viver uma era sem precedentes de adoção dessas tecnologias. Anteriormente sentiam-se, creio que foi o Dr. Luís Góes disse que se quebraram tabus. Anteriormente havia organizações e equipas que sentiam obstáculos inultrapassáveis para adotar este tipo de forma de operar de uma forma genérica, generalizada, globalizada. E essas mesmas organizações e equipas demonstraram espetacularmente, e eu só posso elogiar isso, demonstraram ser possível num tempo recorde ultrapassar esses obstáculos, adotar as tecnologias e continuar a prestar um serviço público e especificamente um serviço de saúde, servir os cidadãos, o serviço que maior procura teve em termos de aumento nesta era. Portanto, aquilo que eram esses tabus quebrados abriram, no nosso entender, uma porta a que isso possa ser muito potenciado, como já foi dito aqui neste painel, nesta mesa virtual, muito potenciado para as fases seguintes. Ainda assim, e isto sendo um momento ímpar para aproveitar e potenciar todas as coisas boas que as equipas sentiram de estar a fazer esta utilização, e quando nós estamos a falar nisto, dando aqui alguns exemplos nacionais, tivemos unidades de cuidados intensivos a utilizar ferramentas destas para os médicos conseguirem comunicar em tempo real com pessoas fora das unidades sem terem que contactar com colegas. Tivemos triagem de crianças de oftalmologia infantil para sempre que necessário ou sempre que possível elas não tivessem que se deslocar e os respectivos encarregados de educação ao hospital. Chegaram-nos exemplos, como vocês imaginam, nós mobilizámos todas as nossas equipas durante este período para apoiar qualquer equipa ou organização a poder utilizar estas ferramentas, as nossas ferramentas, como é aquilo que podíamos apoiar, e chegaram-nos exemplos que nós temos imenso orgulho e satisfação que nos chegassem de coisas que de facto já foram partilhadas aqui neste painel e que nos foram chegando e que representam uma capacidade de operar em situações sem precedentes muito interessantes, potenciando estas ferramentas. Há muito para fazer. Os benefícios que foram desde agilidade, rapidez, apoio à decisão, melhor orquestração de casos quando as pessoas não se veem no mesmo local, recurso em tempo real a uma rede alargada,
a monitorização remota que o Dr. Miguel salientava, de situações domiciliárias. Olhando para o futuro, podemos eventualmente até começar a falar de melhor aproveitamento de espaços físicos, porque continuando esta possibilidade de colaborar remotamente, nós podemos pensar em reestruturar equipas de back-office, em aproveitar melhor espaço físico nos hospitais, nos centros de saúde. Portanto, pode haver aqui algumas mudanças interessantes que possam vir por este trabalho remoto, para além daquela que é a mais primordial, como é natural, que é a própria prestação dos serviços de saúde. Dr. Delfim, no início, antes de começarmos este painel, pediu-me que abordasse uma preocupação que era a segurança e eu não queria deixar de a abordar, porque fala-se muitas vezes das ferramentas de colaboração e qual é que é a segurança em termos de informação clínica, informação que todos nós temos como mais pessoal e que não queremos de forma alguma comunicada a outro que não o nosso médico. Eu só posso falar daquilo que é o Microsoft 365, onde está o Office, o Teams e outras ferramentas que vocês conhecem. Há várias formas de conseguir essa segurança. No caso da Microsoft, nós atestámos-la formalmente com certificações e conformidade de produtos, com normas internacionais. Temos uma quantidade de atestações de conformidade e certificações que é a mais vasta do mercado, incluindo com o RGPD, e certificações específicas para o setor da saúde. Para aqueles que possam ser, naquilo que é a nossa audiência hoje, mais curiosos sobre este tema, e eu não vou entrar em grande detalhe, eu farei chegar à APA um documento que é público e que é a proposta de segurança e conformidade da Microsoft para o setor da saúde especificamente. Pode trazer aqui alguma luz a alguns dos pontos que eu estou aqui a cobrir. Eu queria realçar aqui alguns. Para além destas conformidades internacionais, existe também conformidade a nível nacional se existirem normas específicas. Vejam o exemplo da nossa vizinha Espanha. Criou um modelo de certificação de segurança próprio para soluções cloud e certificou o Microsoft 365 como cumprindo esse modelo de certificação. Esta forma de atestar internacionalmente as melhores práticas de segurança complementa-se com um investimento anual enorme em tecnologia de segurança, sem grande comparação a nível, obviamente a um nível local, porque estamos a falar de um investimento a nível global para suprir soluções que servem o mundo inteiro, e equipas que funcionam 24/7. Mas eu não queria deixar de abandonar esta temática de segurança sem salientar o nosso papel. Todos temos um papel de segurança importantíssimo, todos, e no sistema da saúde isto é particularmente mais crítico e eu vou explicar porquê. Mais de 60% dos incidentes de segurança, há alguns estudos que dizem que são mais de 75%, portanto as opiniões variam, vêm por roubos de credenciais dos utilizadores. Hacking social, redes sociais, entrar nos PCs indevidamente, PCs que não se encontram bloqueados, roubos de credenciais e que fazem com que um hacker ou alguém indevidamente aceda à informação privada que não deveria aceder. Para além disso, mais de 80% de tipicamente os empregados de uma organização utilizam aplicações que estão não aprovadas pelo seu IT. Neste caso, o Microsoft Teams está validado pela SPMS para poder ser utilizado para estas conversas e esta colaboração remota. Mas na ausência desta solução validada, havendo pessoas, empregados, que utilizem outras soluções não validadas e não integradas no ecossistema tecnológico da organização, correm um risco que é considerado cerca de 2/3 superior àquilo que é uma aplicação devidamente integrada nas normas de segurança da organização. Portanto, todos nós, enquanto elementos do xadrez de segurança de qualquer aplicação, desempenhamos um papel importantíssimo a manter essa segurança. Pronto, para terminar, eu gostaria apenas de realçar que nós temos assistido a nível internacional a uma preocupação muito grande de clientes e das próprias entidades de saúde em como responder a esta situação sem precedente, como responder não só a manter aquilo que são contacto com cidadãos que de repente deixam de se dirigir aos locais de saúde, como a responder a níveis de procura ou a picos de procura que são impossíveis. E o feedback que temos obtido é claramente aquilo que foi corroborado por vós,
que a utilização da capacidade de trabalhar remotamente ultrapassou um conjunto de obstáculos que sem isso não teria sido possível continuar a servir os cidadãos em todo o mundo como foi. Acho que perante este exemplo, nós só podemos estar muito orgulhosos disto, isso também aconteceu aqui no nosso país, eu tenho um grande orgulho, só podemos estar muito orgulhosos disso e fazer votos que isto seja o início de uma caminhada para a medicina virtual e para a medicina remota e para cuidados de saúde que possam melhorar, tirando partido do melhor que a tecnologia nos traz. Termino por aqui. Espero que... Muito obrigado, doutora Sandra. Já chegámos ao limite do nosso tempo. Também havia aqui algumas questões, algumas perguntas que foram citadas, mas no fundamental foram enquadradas pelas intervenções de cada um de vós e também perguntas muito concretas em relação a patologias concretas, doentes diabéticos. Outras questões da rede foram também já respondidas pelo Dr. Luís Góis. Portanto, no fundamental, hoje o que se pretendeu debater é como é que podemos potenciar a colaboração em rede. Por conseguinte, eu convido-vos no próximo dia 2 de julho a assistir à segunda mesa redonda que tem a ver com a proximidade através da telesaúde. E em que estarão alguns convidados, alguns dos quais partilharam aqui a sua visão connosco. Hoje também, de alguma forma, abordámos, ainda que pela rama, a questão da telesaúde, porque também é uma forma, digamos, de trabalho colaborativo. Naturalmente, resta-me, como não os posso convidar virtualmente para jantar, senão teria todo o gosto, resta-me agradecer todo o apoio técnico que ao longo da sessão nos foi concedido pelo Miguel, ao Dr. Luís Góis Pinheiro, ao Dr. Miguel Guimarães, à Dra. Maria Neto, à Dra. Cristina Campos, também à Dra. Sandra Miranda Ferreira. Muito obrigado pela vossa participação lúcida e esclarecida e, naturalmente, teremos outras ocasiões para prolongar o debate deste tema e, naturalmente, também para debatermos outros temas tão importantes para a saúde dos portugueses e das portuguesas. Muito obrigado e um resto. Obrigado. Boa tarde. Obrigada.